O que faz as pessoas continuarem ou começarem alguns projetos? E aí, quando eu digo isso, principalmente focado na área que eu atuo, de assessoria empresarial, assessoria de marketing, normalmente os escopos dos projetos, a gente conversa sobre crescimento, sobre trazer leads, sobre aumentar faturamento. E eu tenho refletido bastante sobre esse processo de tomada de decisão a respeito de iniciar ou até mesmo de continuar o- os projetos que a gente conduz. E quando eu comecei, é muito interessante, porque quando eu comecei, eu achava que era única e exclusivamente o resultado. Então a pessoa iniciava parceria ou estava com o projeto em andamento e o que faria a manutenção, a saudabilidade desse projeto ser boa eram os resultados. E eu me deparei com algumas situações de pessoas que, tendo um bom resultado, cancelaram, rescindiram. E aí isso me fez pensar diversas vezes e para tentar entender, porque para mim não faz sentido. E aí eu comecei a entender que tem vários fatores que entram nessa conta, não é só o resultado. E você vê às vezes pessoas extremamente capacitadas, extremamente que têm às vezes o entendimento de negócios, mas postergando, por exemplo, o início, sabendo e vendo ali, mesmo que tem alta chance de dar resultado, mas vamos começar daqui a pouco, daqui mês que vem, semestre que vem. Então, eu tenho refletido bastante sobre isso e uma das conclusões que eu cheguei, eu tô aqui não só para trazer nesse canal aqui conteúdos de soluções prontas. Tem coisas que a gente, que pela maturidade, pelo tempo de trabalho, é óbvio que eu já sei, eu vou compartilhar e transbordar com vocês. Mas tem coisas que a gente não sabe de tudo, muito longe disso. Aliás, quanto mais sei, quanto mais conheço, mais cresço, mais a gente vê que não sabe nada. Então, a percepção que eu tive é de que o que mais impacta é a mentalidade da pessoa. Mas mentalidade é um termo que ficou muito batido no coach, né? Muita gente fala de mentalidade, dá até quando alguém vem falar de mentalidade comigo, eu filtro bem quem é, porque já me dá até uma reviravolta no estômago. De tão cansado que a gente está de ficar ouvindo o guru falar sobre mindset, mentalidade, código, chave, etc. Mas o que eu quero dizer sobre mentalidade, como como a pessoa vê o mundo, o nível de entendimento dela. E também como se fosse assim, o balanço das crenças que ela tem a respeito de negócios, falando aqui da nossa área aqui, né, de assessoria. Apesar de que eu acho que isso também se aplica para muitas coisas, inclusive no aspecto pessoal. Mas é que não é o nosso ponto aqui, não é o nosso foco. Mas sobre essa questão de conjunto de crenças, o que eu quero dizer? Quando a pessoa toma uma atitude de iniciar um projeto, de iniciar, no nosso caso, uma assessoria para vendas, normalmente, se a pessoa corresponder, se a gente também tem uma boa entrega, e a gente tem aqui na empresa, os resultados aparecem. E aí que vem uma das primeiras quebras de paradigma, de crença, minha, pelo menos anterior. Quando o resultado aparece, quando você vende mais, por mais que é algo que todo mundo quer, você cria outros problemas. No começo o problema é vender. Legal. E depois, quando você vende, você tem outro problema, entregar aquela demanda. Você precisa de equipe. Se você for prestador de serviço, você vai precisar trabalhar mais. Se você vender produto, você vai precisar comprar mais, gerir estoque. Então, é uma série de consequências boas. Eu costumo dizer que é o tipo de problema bom de se resolver quando você vende mais. E então aí já é um primeiro ponto
que nem todas as pessoas estão acostumadas ou prontas para lidar com esses tipos de problema. Muitas vezes a pessoa está ali no mundinho dela, fazendo daquele jeito, e por mais que ela acha que ela quer vender, mas ela não está preparada para isso. Então, isso é um ponto. Outro ponto, e você percebe que tá diretamente relacionado com mentalidade, que se a pessoa tiver um entendimento, a mentalidade de que isso vai acontecer, ela se prepara para isso e busca conhecimento e vai crescendo junto. E outro ponto, no conjunto de crenças da pessoa, do que ela precisa para dar o passo ou para continuar em determinado projeto. Se ela acredita que ela precisa de uma graduação, de mais estudo, e tende a ser muitas vezes uma crença que as pessoas têm: eu não estou pronto o suficiente, eu ainda preciso fazer um curso, eu preciso fazer. E muitas pessoas acreditam nisso e acabam postergando demais tomadas de decisões, quando na verdade você olha para o lado e vê pessoas que têm muito menos estudo, muito menos capacitação, mas tendo resultados. Por quê? Não deixaram que essa barreira limitasse o crescimento delas. Então a gente percebe que não é só sobre graduação, certificação, pós-graduação, PhD, etc. Isso tudo é importante em determinados casos? Sim, mas não é um fator determinante. Estou coberto de razão, porque eu atendo alguns clientes que não têm formação nenhuma e que têm muito resultado na área de atuação. E eu atendo alguns pacientes que têm grandes currículos, mas não necessariamente ainda grandes resultados. E eu sei e conheço algumas pessoas que têm grandes currículos e também nem resultados têm. Mais uma vez, a mentalidade da pessoa faz total diferença, então é o currículo. E o terceiro ponto que eu quero trazer nesse vídeo, para não se estender muito, mas é bacana, o terceiro ponto, ainda dentro de mentalidade, é o sistema de crenças da pessoa a respeito do cenário em que vive. Eu falo com propriedade porque eu atendo diversos tipos de empresário, diversos tipos de nichos, e é muito comum em um determinado nicho que eu atenda, um empresário, ele está tendo muito resultado, está feliz, está empreendendo, está contratando, está crescendo, e na mesma cidade, no mesmo contexto, você tem outro empresário, você vai falar com ele, já começa com aquela história do tipo: não, para mim o ano acabou. Esse ano, por exemplo, especificamente, tem eleição, tem Copa do Mundo, então a pessoa já fala: não, tem eleição, Copa do Mundo, feriado, já acabou o ano. E o ano ainda mal começou, nós estamos no mês 3 que eu tô gravando esse vídeo, apesar do conteúdo dele ser completamente atemporal. E aí, mais uma vez, eu percebo, poxa, o que faz duas pessoas submetidas ao mesmo cenário econômico, o mesmo governo, o mesmo ano, com os mesmos feriados, uma acreditar que está indo super bem e de fato isso aí, a outra acreditar que tudo acabou. Percebe mais uma vez que a gente entra no âmbito de crença, de mentalidade, do que a pessoa entende por ser bem sucedido, do que a pessoa entende por alcançar os objetivos. Não relacionado a negócio, não relacionado a tráfego pago, e não relacionado só a resultados em vendas. Claro que tudo isso é um contexto, é um conjunto de fatores que leva as pessoas a tomar as decisões que eu falei, de rescindir, de continuar ou de crescer. Mas diante dessa experiência que eu estou tendo, de conversar com diversos empresários, de conhecer, de assessorar, de conhecer diversas empresas em diferentes níveis de faturamento, fica muito evidente para mim isso, o peso, a importância de você também se cercar de gente parecida com os objetivos que acredita e que quer alcançar os mesmos objetivos que você. Isso faz total diferença. Mas isso é assunto para um outro vídeo que a gente vai falar. E também tenho bastante experiência nisso, porque fazem muitos anos que eu convivo com empresários, participo de reuniões de networking, e aí eu conto até a minha experiência que eu tive a respeito disso com vocês num outro vídeo. Mas por enquanto, toma cuidado com a sua mentalidade, com o seu entendimento, a sua perspectiva. Talvez ela esteja um pouco distorcida da realidade, ou talvez esteja muito próxima, mas não deixe que isso freie teus resultados. Um grande abraço, pessoal.